Você sabe a diferença entre uma espécie exótica, nativa, silvestre, até mesmo doméstica? Talvez você ache que saiba, tá? Mas o que eu vejo de pessoas usando esses termos de forma errada, pessoas não só criadores, mas até mesmo veterinários, eu que estou no ramo agora, o que eu vejo de veterinários usando esse termo errado, muitas vezes até técnicos do próprio IBAMA, quando vão dar uma entrevista, acabam usando esse termo errado. Esses termos, gente, são provenientes da biologia, então eu estou no meu lugar de fala, vou explicar para vocês agora a diferença, o que significa cada um desses termos, para você que é seguidor do Calopsitas fiori começar a usar esses termos de forma correta, de acordo com a definição de cada um deles. Isso evita muita confusão. Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas e você está no Calopsitas fiori. Mas vamos lá, gente. Não tem ninguém aqui em cima de mim hoje, porque a galera está em plena temporada de reprodução. Todas essas caixinhas têm ovos, filhotes prontos para nascer e logo eu vou mostrar para vocês também. Mas enquanto isso, vamos lá, vamos falar de termos, vamos falar de definições. A primeira definição que é muito importante, que é a definição de espécie nativa e espécie exótica, tá? Vamos lá, porque isso aqui é muito importante. Uma espécie exótica é aquela que está em local diferente da sua origem. Por exemplo, se eu levar uma espécie tipicamente brasileira, papagaio verdadeiro, para fora, lá fora ela vai ser uma espécie exótica. Aqui no local onde ela sempre existiu, onde ela evoluiu, ela é uma espécie nativa. Nesse contexto, calopsitas são espécies exóticas, apesar de na legislação, na lei, ela já é considerada uma espécie doméstica, devido a várias gerações sendo domesticada, ela, pela definição biológica, ela também é uma espécie exótica. Ela pode ser classificada como uma espécie exótica doméstica. As duas definições podem andar juntas, tá? Por isso que tem, inclusive, leis estaduais aí colocando a calopsita como espécie exótica, mas não está errado, tá? Tudo vai depender, é claro, também do que a lei vai determinar, vai permitir ou não, mas a calopsita é uma espécie exótica. Vamos dar o exemplo de outras espécies exóticas. Ringneck, agapornis, o próprio canarinho, né, tão popular aqui no Brasil, apesar de já estar espalhado pela casa das pessoas, você não encontra essas espécies vivendo em ambiente nativo aqui no Brasil. Você não vai lá para a Mata Atlântica, para a Floresta Amazônica, você não vai encontrar lá uma calopsita, um ringneck. Pelo menos não deveria, tá? Se você encontrar uma espécie exótica vivendo no ambiente onde não é o seu ambiente de origem, essa espécie já vai ser considerada uma invasora. Outra definição importante, tá? Uma espécie invasora é aquela que se estabelece em local diferente da sua origem. Espécie invasora dá um BO danado, porque ela compete com as espécies nativas e vai levar as espécies nativas à extinção, além de poder trazer doença, um monte de coisa, tá? Então, espécie invasor, gente, não dá, é tudo de ruim. Inclusive, para a espécie invasora, que está em ambiente diferente se reproduzindo, o abate é a melhor solução. Parece drástico, mas é isso que realmente deve ser feito nesses locais onde tem espécies invasoras. Mas você entendeu então que é espécie exótica, né? Espécie nativa, geralmente, agora eu vou entrar em outra definição. Geralmente a espécie nativa é confundida com espécie silvestre, tá? Eu já ouvi dezenas de criadores falando, eu trabalho com silvestre. Silvestre, gente, o pessoal trata como nativa, só que são coisas diferentes. O animal silvestre é aquele que vive, silvestre, a palavra silvestre vem de selvagem. Então o animal selvagem é aquele que vive completamente independente do homem. Então, se você tratar, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui, o famoso papa-capim, né, o coleirinha, o trinca-ferro, o sabiá, o passo preto, existem muitos criadores dessas espécies, essas são espécies nativas, tá, que podem ser encontradas na natureza com a ausência do homem, daí são silvestres. Mas uma espécie nativa também pode ser considerada uma espécie doméstica, uma vez que muitas delas já são criadas em cativeiro. Só que daí, para espécies nativas, você precisa de uma regularização do órgão ambiental, geralmente IBAMA, IAP, né? Cada região vai ter uma regra um pouquinho diferente, é um órgão ambiental, mas daí já é bem mais complicado a criação, para evitar justamente o contrabando, que esses animais sejam capturados na natureza e vendidos como pet. Daí não pode, tá? Inclusive, para os animais nativos, existe a obrigatoriedade de anilha para quando ele é criado em cativeiro, e essa anilha tem um número que é rastreado pelo órgão ambiental,
pelo IBAMA, enfim, acho que você já entendeu. Então, olha só, a espécie nativa, ela é silvestre quando ela está na natureza. Quando ela está na sua casa, ou melhor, quando ela nasceu em ambiente doméstico, ela já pode ser chamada de doméstica. O próprio IBAMA, por muito tempo, usou o termo silvestre para animais que vivem em ambiente doméstico. E agora eles estão mudando, tá? O termo correto é espécie nativa. Nativa porque está no local de sua origem. Exótica, o que veio de fora. Só que tudo é uma questão de ponto de vista. O que é nativo aqui para mim vai ser exótico quando estiver em outro país. O que é exótico aqui para mim vai ser nativo quando estiver em outro país. Por exemplo, a calopsita ela é nativa da Austrália. Então lá na Austrália ela é nativa. Aqui no Brasil ela é exótica. Começa a confundir, mas é bastante fácil, tá? Vamos recapitular? Então, simples, tá? Nativo, espécie que está no seu local de origem. Sabiá é do Brasil, então ele é nativo daqui. Exótico foi trazido de fora, tá? Então, ó, o prefixo exo significa justamente fora. A espécie exótica veio de fora. E daí, devido aí os processos, ou se o seu animal se adaptou a viver com o homem, ele é doméstico, tá? Daí, se está legalizado ou não, é uma outra história, mas a partir do momento que ele precisa do homem para sobreviver, um cachorro, um gato, todos esses animais são domésticos. Agora, quando ele está lá na ausência, está no habitat, no ambiente dele, no ecossistema, daí sim que ele vai ser silvestre. Eu vejo muitos veterinários falando assim, eu trabalho com animais silvestres. E daí eu falo, você vai lá no meio do bioma, no meio do mato para atender esse animal? Não, então você não atende animais silvestres, tá? Você atende animais nativos. Nativos porque muitas vezes as pessoas têm animais nativos em casa, regularizado, uma arara, um papagaio, um anel que nasceu em cativeiro. Esses animais são nativos, mas agora já são domesticados. Sabe por que é importante dizer isso? Porque um animal domesticado, mesmo nativo, ele não pode voltar para o ecossistema, não pode voltar para o seu bioma de origem. Sabe por quê? Um animal que foi domesticado, ele perde instintos básicos de sobrevivência. Ele não vai reconhecer um predador, vai ser morto muito fácil. Não vai saber buscar alimento, vai ser morto muito fácil. Ou ainda, na pior das hipóteses, ele pode levar um vírus, uma doença que tem ali na cidade que não tem na floresta. Então, a hora que você reintroduz essa espécie para a floresta é muito perigoso. Existem sim trabalhos de reintrodução, principalmente quando as espécies são ameaçadas de extinção, né? Então os criatórios acabam sendo um reservatório da vida natural, porém isso é um trabalho muito delicado, tem que ser feito com todo o acompanhamento, com adaptação dessas espécies, com exames para garantir que não vai ser levado nenhum patógeno para os ecossistemas naturais, né? Trabalho com acompanhamento de biólogo, de veterinário, então não é só criar e soltar lá, né? Então tudo é muito bem estudado, muito bem ali, né, delimitado para que não ocorra nada de ruim, nenhum efeito adverso. Bem, espero que a partir de agora, então, você use os termos corretos. Eu gosto de falar calopsita como espécie pet, tá? Porque isso traz ela mais para a nossa realidade e é o que elas são hoje. Agora, você pode falar que a calopsita também é uma espécie exótica. Nunca você fale que a calopsita é silvestre ou nativa, porque daí está errado. E se você chegou até aqui, tem que dar o like, tá? Dá o like aí, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo, tem novidade. Em breve eu vou mostrar muitos filhotinhos bonitos para vocês. Um forte abraço e até mais!